Boa noite. Hoje, dia 15 de abril, eu gravo esse vídeo cansado. Aliás, todos estamos cansados. Nessa crise, nessa pandemia que ceifa tantas vidas. No Brasil, quase 2.000 vidas que partiram. E eu quero fazer algumas reflexões. Uma delas é como é triste politizar a tragédia. Uma tragédia. Como é triste. Nós estamos assistindo a um embate sobre pessoas que devem ficar em casa ou pessoas que devem sair de casa. O que acontece é matemática, não é de esquerda nem de direita, é uma questão matemática. Os hospitais estão quase superlotados, estão quase colapsando. Se mais pessoas saem às ruas com esse vírus terrível que se transmite através de respiração do ar, que não tem nenhum critério para contaminar as pessoas, mais pessoas indo às ruas, é matemática, provavelmente mais pessoas ficarão contaminadas. E não tem como o sistema de saúde atender essas pessoas, porque a UTI, os leitos, todos ocupados. É uma questão de matemática, não é uma questão de birra, de briga do presidente com o ministro da Saúde, que, aliás, está se guiando pela ciência. Ele está se guiando pela ciência. Ele não pode, ele como ministro da Saúde, estaria adquirindo uma grande responsabilidade se ele dissesse, não, todos podem sair de suas casas. Ele não pode dizer isso, porque ele como técnico, como médico, ele sabe que haverá contágio, ele sabe que haverá contaminação. E daí, essas pessoas vão para onde? Não tem mais, os hospitais colapsados, totalmente lotados, aliás, superlotados. E fico triste porque estão politizando uma tragédia que no Brasil, até este momento onde eu gravo este vídeo, quase 2.000 pessoas já morreram. E estão politizando essas mortes. A pergunta que eu coloco é a seguinte: se o presidente da República não está satisfeito com o ministro da Saúde, demite ele. Por que não demite? Fica esse desgaste que cansa e desgasta a todos nós. Desgasta a todos nós. Vai dia, entra dia, sai dia, entra dia. E ele não demite, ele prefere desacreditar o ministro da Saúde escolhido por ele. Por que ele não demite e põe alguém da confiança dele e que siga a orientação dele, que é liberar as pessoas para que saiam às ruas e retomem a economia? Como que vão retomar a economia? Pessoas mortas não movimentam a economia, pessoas vivas movimentam a economia. Ele não percebeu ainda, o presidente da República, que a pandemia não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ela não escolhe rico, pobre, remediado, proletário, ela atinge todos. Era diferente de epidemia. A epidemia, ela acontece em locais específicos, a pandemia não. Ela atinge simultaneamente todo o planeta. Todo o planeta. Independente de classe, de etnia, de raça. É um vírus terrível,
onde os cientistas do mundo inteiro estão perplexos, atônitos, porque não tem nenhum código que possa codificar esse vírus. Eles estão buscando, estão testando nos laboratórios. E não é a cloroquina, porque em Manaus, de 81 pessoas, 11 morreram com a aplicação da cloroquina. Aí deram desculpas, né, os fanáticos. Ah, porque aplicaram com doses mais fortes. Não interessa se foi aplicado errado ou certo. O fato é que esse remédio ainda não tem o aval da medicina, dos órgãos internacionais de medicina. Ele não tem esse aval. Ah, eu ouvi dizer. Não pode aplicar um remédio porque eu ouvi dizer. E mais grave, é o presidente da República, no seu pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, receitar esse remédio, que não é uma unanimidade. Agora mesmo em Manaus, pesquisem no Google, Manaus, 11 pacientes morreram com a aplicação da cloroquina. Não importa se aplicaram errado ou aplicaram certo, o remédio foi a cloroquina. 11 pessoas. No universo de 81 pessoas. Dessas 81 pessoas, 11 morreram. Morreram. E aí? Ah, vamos testar com outras pessoas? O ministro Mandetta, que eu não conheço, apenas de televisão, de jornais, ele tem se mostrado uma pessoa ética, responsável. Ele não pode dizer, eu concordo, temos que reativar a economia, saiam todos de casa, vão às ruas. Aí fica o Bolsonaro inventando essa coisa aritmética, vertical com horizontal. Como assim? Como assim? Ele está preocupado com o quê? A pandemia, ela não pede licença para atacar, ela não pede licença ao Karl Marx, ela não pede licença ao Keynes, ela não pede licença aos grandes economistas, Max Weber, ela vai atacando. Ela é um vírus assassino. É isso, cara. Eu estou cansado, mas eu não posso deixar de testemunhar. Porque eu não acho que canal tenha que gravar todo dia, não. Eu acho que canal, eu tenho visto alguns canais aí que são apelativos, né? Eles querem monetizar, né? Eles querem faturar, então inventam histórias, mentem descaradamente para que o canal possa faturar. Não, eu só gravo quando há necessidade. E agora eu vejo necessidade de me manifestar, mesmo cansado, dormindo muito pouco. Mas eu sugiro o seguinte, que se faça uma economia de base, uma economia que possa sustentar a sociedade com esses heróis anônimos, esses queridos médicos, enfermeiros, os motoboys, os catadores de lixo, que se distribua pelo país grandes centros de abastecimento. E a partir desses centros de abastecimento, que deem prioridade no tratamento de saúde aos caminhoneiros que vão fazer o transporte das mercadorias. Fábricas não podem funcionar, indústria não podem funcionar, vai fazer o quê? Tem que combinar com a pandemia, tem que combinar com o vírus, com o Covid-19. Será que não percebe isso? Será que não percebe que não é uma trama, não é uma teoria da conspiração, é um vírus tão nocivo quanto a peste negra, tão nocivo quanto a peste bubônica, ou mais, porque não há um código anterior sobre o qual os cientistas possam ter uma base para, a partir desse código, elaborar uma vacina, elaborar um remédio eficaz. Não. Ouviram dizer que a cloroquina é boa, aí os fanáticos seguem e começam a plantar fake news nas redes, destruição de reputações do ministro. Isso é muito feio. Não façam isso. Demitam ele. Ué, qual o problema? Demitam ele e ponham um ministro da saúde que assine embaixo a todas as decisões do Bolsonaro. É muito mais honesto, muito mais correto do que ficar
desacreditando, desmoralizando, com fake news nas redes, com robôs plantando destruição de reputações. Isso é muito melancólico. As pessoas não estão pensando, os robôs, porque são humanos que criam os robôs, eles não estão pensando nas vítimas que estão morrendo diariamente. Agora, uma média de 200 pessoas que morrem por dia. E lamento informar que aquelas pessoas que foram no Maracanã, aquelas pessoas que foram no Carnaval, porque esse vírus tem uma incubação muito flexível, ele pode ir de uma incubação de 5 dias a 20 dias ou mais. Agora, infelizmente, aquelas pessoas que participaram de aglomerações, está aí, 200 mortes por dia. Nós temos que ter fé na ciência, ter fé no bom senso, porque o que vai acontecer, essa pandemia não veio para ficar para sempre. Nem a peste negra ficou para sempre. Ela vai subir muito, 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 vai encontrar um teto, depois desse teto ela vai decrescer. É o que nós esperamos, é o que nós pedimos a Deus que aconteça. Tirando isso, é muito feio destruir a reputação do ministro Mandetta. Demitem ele. Tenham coragem de demitir. Sabe por que não demitem ele? Porque ele está com 76% de aprovação com a população. Por isso que não demitem ele, porque tem medo da reação da população. Já que tem medo e não tem coragem de demiti-lo, não façam esse trabalho sujo de bastidores, imputando ao ministro mentiras, fake news, para desmoralizá-lo, para que ele fique fraco politicamente, aí só então vão demiti-lo. Olha, eu estou cansado, todos nós estamos cansados, vamos rezar e vamos acreditar na ciência, porque sem a ciência é a barbárie, sem a ciência é a ignorância. Muito obrigado.